Ok, vamos nessa, corrigindo mais uma questão, trabalhando aí a resolução de alguns aspectos relacionados aqui à tabela verdade, valores lógicos dos conectivos. Venha comigo. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, o que a questão está dizendo? Que o valor lógico da proposição P é verdade. Então veja que tem um valor verdadeiro. E o valor lógico de uma proposição que é falso. Então conhecemos uma proposição verdadeira, né, e outra proposição falsa. A proposição verdadeira é a proposição P, enquanto que a proposição falsa é a proposição Q. Beleza? Ok. E aí está trabalhando o que? Primeiro, o que a gente está falando aqui? Conjunção. Então está abordando, né, sobre a conjunção. A letra A faz uma abordagem sobre a conjunção. A letra B faz uma abordagem sobre a disjunção. Letra C sobre o condicional. A letra D sobre o bicondicional. E a letra E, novamente, sobre o condicional. Ok. Certo. Então, para a gente analisar cada conectivo aqui, conforme o valor lógico de cada um, vamos só relembrar aqui, né, o que a conjunção, veja o seguinte, conjunção, a gente está falando de quem? De E. É isso, então conectivo E. Quando a gente fala de conjunção, a gente está mencionando esse conectivo. E o que a gente lembra especificamente desse conectivo E aqui, A gente lembra que é E de exigente, né? Então, conectivo E de exigente. E exigente, o que quer dizer? Que ele, para aceitar a verdade, né, só existe uma possibilidade. Então, exigente, qual é essa possibilidade aqui de aceitar a verdade? Se ambos forem verdades, né? Se todos forem verdadeiros. Então, né, lembrando que esse conectivo E é o conectivo E aqui, de exigente. E se é exigente, só existe uma verdade. E essa verdade ocorre quando? Quando ambos são verdadeiros. Ok, beleza. Então, quer dizer o seguinte, que isso aqui, a conjunção, se P é verdadeiro e Q é falso, então isso aqui não pode ser uma verdade, concorda? Então isso aqui não pode ser verdadeiro. Então a letra A está errada. Ok, beleza, vamos lá, seguindo. Lembrando que na disjunção a gente está falando sobre o conectivo OU, né? O que a gente lembra aqui do conectivo OU? O OU pode quase tudo, né? Então o OU aqui, pode quase tudo. Então, como assim, professor? Pode quase tudo. Com relação à verdade, né, ele aceita, ele tem uma facilidade maior, né, com relação ao valor verdadeiro. Então, ele aceita quase tudo ou quase tudo. Ou seja, ele só não aceita se as duas proposições forem falsas. Se as duas proposições forem falsas, aí o resultado é falso. Ok, beleza. Então, veja, que o OU aqui agora, né, pode quase tudo. Ele só não aceita se as duas proposições forem falsas, que vai ser falso. E aqui está dizendo exatamente o que, que essa relação aqui tem valor falso, ou seja, se tem uma verdade, não pode. Para ser falso, tem que ser o quê? Os dois falsos. Então, isso aqui está errado, não é falso. Sim, condicional. Quando a gente fala da condicional, o que a gente lembra? Condicional, professor, é aquele conectivo do se então, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala da condicional, a gente está falando do conectivo que representa aqui o se então. E nesse se então, o que a gente lembra aqui desse se então? Que Vera Fischer é falsa. Não é isso? O condicional, a gente lembra que Vera Fischer é falsa. Então, o se então aqui
só existe uma possibilidade para o falso, que é ser o que? Vera Fischer. O que a gente tem aqui, ó? Verdade, Vera, falso, Fischer. Então, Vera Fischer é o quê? É falso. Resultado aqui, ok, beleza. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C, letra C, ok? Professor, mas aqui está falando também de condicional, que é falso, ó, só que aqui está falando no sentido de quem? De que para P. De que para P, ó, que é falso. Então, para P que é verdadeiro. Veja aqui é falso, ó. Esse que é falso. E esse P aqui é verdadeiro. Então, está no sentido... Qual o sentido que a gente tem aqui? Fischer Vera. É diferente desse outro aqui, ó. O P aqui, ele é verdadeiro. Esse valor de P é verdadeiro. E esse valor de Q aqui, ó, é falso. Então, quer dizer, o que a gente tem no sentido da condicional? Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Ok, beleza. Aqui não é Fischer Vera. Fischer Vera é verdadeiro, não é falso. Ok, professor, beleza, entendi. Certo. E esse bicondicional, tem como comentar aí só para a gente relembrar, professor? Sim, claro que sim, ó. Com relação a bicondicional aqui, ó, né, ou o conectivo bicondicional, a gente lembra que ele é representado por se e somente se. A palavra que representa é o se e somente se. O que a gente lembra aqui? Que a gente tem o quê? O tudo, esse condicional, ou nada. É tudo ou nada. É um conectivo aqui, né? Do tudo ou nada. Então, esse bicondicional, ele é um conectivo do tudo ou nada. Como assim, professor? Tudo ou nada? Se os dois forem verdadeiro, o resultado será uma verdade. Ocorreu tudo, ó. Verdade. Agora, se ocorreu nada aqui, se ambos forem falsos, a gente tem o quê? Outra verdade. Se ambos forem falsos, outra verdade. Então, ó, o se e somente se é a relação de quem? Do tudo, ou seja, verdade com verdade, uma verdade, ou do nada, né? Se falso com falso, a gente tem o quê? Uma outra verdade. Então, né, veja que aqui está dizendo o quê? Que é verdade ou não. Para ser verdade, teria que ser tudo ou nada. E aqui a gente não tem essa relação do tudo ou nada. A gente tem uma verdade e um falso. Ó. Não ocorreu nem duas verdades e nem duas falsidades. Então, isso aqui não é verdadeiro. Ok? Só lembrando também o quê? Que a gente tem a disjunção exclusiva. A gente tem aqui, ó, a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, a gente lembra conectivo, qual é? Ou, professor. Beleza, exatamente, ó. É o conectivo ou. Sim. E o que a gente lembra, né? O que a gente destaca desse conectivo ou aqui? A gente lembra o seguinte, ó, com relação a isso aqui, que é apenas uma verdade. A gente tem a relação aqui de apenas uma verdade. Não é isso, professor? A gente tem que lembrar, ó, apenas uma verdade. Certo. Ok, mas apenas uma verdade, no qual sentido que é verdadeiro? Ó? Então, se eu tenho verdadeiro com falso, resultado verdadeiro. Falso com verdadeiro, resultado é o quê? Verdadeiro. Então, apenas uma verdade para ocorrer o quê? O resultado verdadeiro. Então, nesse ou aqui, ó, é a regra o quê? De apenas uma verdade. Ou seja, né, se eu sou mineiro, não posso ser baiano. Se eu sou baiano, eu não posso ser mineiro. É apenas uma relação aqui, né, que pode ocorrer, pode acontecer. Ok? Beleza? Então, fechou aí, ó, perfeito. A alternativa correta, letra C. É isso aí. Bons estudos!